Sejam bem-vindos à Pastoral Universitária e hoje a gente vai falar sobre o terceiro sacramento da iniciação cristã, que é a Eucaristia. A gente diz que esse sacramento ele é a fonte e ele é o ápice de toda a nossa vida de fé, de toda a nossa vida cristã. Essa palavra Eucaristia, ela vem do grego e ela está relacionada à ação de graças, ou seja, você dar graças a Deus, você agradecer a Deus, você reconhecer que Deus é Deus e que você e nenhuma outra coisa é Deus. Então você se coloca na sua pequenez, digamos assim, diante de Deus e você dá graças a Ele, dando a Ele o local que Ele merece, uma vez que Ele é o Criador, o Todo-Poderoso. Igual ao batismo, igual ao crisma, a gente consegue ver uma prefiguração da Eucaristia na Bíblia, ou seja, um momento antes da instituição de fato da Eucaristia, em que fica muito claro que está sendo falado sobre essa Eucaristia, que vai ser instituída de fato lá na Páscoa, lá na ceia do Senhor. Eu vou ler para vocês João, capítulo 6, versículos do 32 ao 59. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram a Jesus, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse, vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam, então, contra ele, porque dissera, eu sou o pão descido do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora eu desci do céu? Jesus lhe respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido dos céus. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come deste pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Então, como eu disse, é uma passagem um pouco longa, um pouco mais extensa do que o normal. Não costumo ler trechos tão longos assim aqui, mas eu acho importante a gente ter essa noção de que muito antes da Páscoa, muito antes de Jesus se sentar com os apóstolos e fazer a ceia, instituir de fato a Eucaristia, ele já falava abertamente sobre a Eucaristia. Ele fez essa pregação aqui para várias pessoas, na frente de muita gente, e isso até é meio lógico, né?
escandalizou as pessoas, porque as pessoas não estavam preparadas para um discurso desse. As pessoas não tinham pleno conhecimento do que ele estava querendo dizer quando ele falava que ele era o pão da vida. Veja, tinha muita gente aqui que sequer aceitava Jesus como filho de Deus na época. Então ele vai no local de pregação e fala que a carne dele é verdadeiramente comida e o sangue dele é verdadeiramente bebida. Imagine só, para as pessoas que sequer acreditavam em Cristo, o quão impactante e o quão de fato escandalizante é isso. Porque as pessoas não interpretavam isso de uma forma sacramental, de uma forma de salvação, mas viam quase como que um ato de canibalismo ali. E é curioso que hoje em dia isso ainda acontece muito. As pessoas que não têm esse entendimento do que é o sacramento, do que a gente está falando aqui, primeiro que podem não entender muito bem o que acontece lá. Quando o sacerdote consagra a hóstia, consagra o vinho, não entendem muito bem a grandeza daquilo que está acontecendo. E alguns que não creem na nossa fé, até veem isso de fato como um ato quase de canibalismo, e não tem nada a ver com isso, não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver sim com o sacrifício que ocorreu na cruz, mas aí eu vou entrar nesses detalhes melhor em breve. Depois que Jesus mostra, né, o que é a Eucaristia e faz essa prefiguração, vem de fato a instituição do sacramento da Eucaristia, que acontece lá na Santa Ceia. Eu vou ler um trecho também. O Catecismo, ele coloca esse trecho de forma mais breve. Eu vou ler o trecho na íntegra aqui, até porque eu acho bastante importante a gente deixar muito claro da onde saiu isso, que não é uma invenção, mas isso foi dito por Jesus e está claramente dito por Jesus em Lucas, capítulo 22, versículos do 7 ao 20. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus então enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Logo que entrardes na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: O mestre te pergunta: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará, no andar superior, uma grande sala provida de almofadas. Preparai ali. Eles foram, acharam tudo como dissera Jesus e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, recebendo uma taça, deu graças e disse: Tomai isto e reparti entre vós, pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em minha memória, perdão. E, depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então, nesse trecho, a gente vê que Jesus, de fato, institui a Eucaristia e pouco depois ele é entregue, é morto e ressuscita. E nós estamos nessa nova aliança, ou seja, Jesus ressuscitou, ele veio, nos salvou, ressuscitou, e a gente celebra esse sacrifício dele, feito por nós, em toda a Santa Missa. Na Eucaristia acontece uma ação trinitária. O que é isso? Cada um dos 3 membros da Santíssima Trindade tem um papel naquele momento da Eucaristia. Primeiramente, existe uma ação de graças, um louvor a Deus Pai, tanto da nossa parte quanto por parte do próprio Jesus Cristo, que nada mais estava fazendo ao se entregar do que cumprindo a vontade do Pai e dando graças ao Pai quando ele se entregou para nos salvar. O Catecismo fala sobre essa ação trinitária no número 1358. Eu vou ler aqui para vocês. Por isso, temos de considerar a Eucaristia como ação de graças e louvor ao Pai, memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo,
e presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu Espírito. A questão do Pai eu já falei, é a parte da ação de graças, do louvor, do reconhecimento que nós fazemos ao Pai por meio do Cristo a esse sacrifício. E sobre o sacrifício de Cristo e como ele está presente, como isso é importante que a gente entenda muito bem essa questão do sacrifício de Cristo na Eucaristia, eu vou ler os números 1365, 1366 e 1367 do Catecismo, que falam mais detalhadamente sobre isso. Por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz, o próprio sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque representa, e aí representa é no sentido de tornar presente, é no sentido de fato colocar no momento presente o sacrifício de Cristo. Porque representa, ou seja, torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai uma única vez, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna. Todavia, como sua morte não devia pôr fim ao sacerdócio que não passa, na última ceia, na noite em que ia ser entregue, quis deixar à Igreja, sua esposa muito amada, um sacrifício visível, como pede a natureza humana, em que seria representado, ou seja, feito presente, o sacrifício cruento que ia se realizar na cruz, uma vez por todas, uma única vez, sacrifício este cuja memória haveria de se perpetuar até o fim dos séculos, e cuja virtude salutar haveria de se aplicar à remissão dos pecados que cometemos cada dia. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima, é o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. E porque nesse divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta, este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Ou seja, Jesus morre na cruz de forma salvadora, ou seja, ele faz isso para salvar nós, humanidade, e para prestar graças a Deus e para fazer a vontade de Deus. Porém, quando a gente fala desse sacrifício de Jesus, não é que a gente está matando Jesus e fazendo Jesus sofrer em toda a missa. Não é assim que funciona. O que acontece é que a força salvadora deste sacrifício, ou seja, da força salvadora que emana deste momento, ocorre na Eucaristia, quando se consagra a Eucaristia. Então essa força salvadora se faz presente toda vez em que a Eucaristia é celebrada, em que a hóstia é consagrada. Ou seja, esse sacrifício que aconteceu lá atrás, há 2000 e tantos anos, acontece agora na nossa frente, em cada vez que se consagra a hóstia. E é muito forte essa palavra que a gente vê aqui no Catecismo, em que isso fica muito claro. É de fato, não é uma recordação, não é uma coisa assim, um rito para a gente lembrar do que aconteceu, não é uma coisa simplesmente simbólica, não é só uma representação, uma recordaçãozinha, é de fato uma representação, ou seja, tornar presente novamente aquele sacrifício do modo salvador em que como ele aconteceu, e não do modo cruel. É o mesmo sacrifício, mas em espécies diferentes, em formas diferentes. O sacrifício é o mesmo, mas na cruz a gente vê ali um ato cruel, uma crueldade em que Jesus morreu e nos salvou. E agora a gente fica com esse sacrifício, mas só com a parte salvífica. Não tem essa parte de crueldade envolvida. E isso tudo ocorre por meio do Espírito Santo, que fecha aí a Trindade, fecha os três membros da Trindade presentes na Eucaristia. É por meio do Espírito Santo que, após
que durante e após a consagração, aquilo que os nossos olhos enxergam como uma hóstia, como um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, deixam de ser pão e vinho e se tornam de fato corpo e sangue de Cristo, da mesma forma que aconteceu na Santa Ceia. A respeito disso, o Catecismo traz um pouco mais de informação nos números 1376 a 1378, que eu vou ler aqui para vocês. Pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica denominou, com acerto e exatidão, transubstanciação. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. O culto da Eucaristia, na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre outros gestos, dobrando os joelhos ou nos inclinando profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia não somente durante a missa, mas também fora de sua celebração, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas, as apresentando para a solene veneração dos fiéis cristãos, as levando em procissão para a alegria da comunidade cristã. Aos que frequentam missa aí, vocês já devem ter percebido que existe a consagração da hóstia, do pão, e existe a consagração do vinho logo em seguida, mas muitas vezes nós recebemos essa comunhão em uma espécie só, ou seja, a gente recebe só a hóstia. E isso quer dizer que a gente está recebendo meia Eucaristia? Não, porque aqui fica muito claro nessa passagem que ambas as espécies contêm plenamente Cristo, são plenamente Cristo ali. Então, se a gente recebe só a hóstia, não tem o menor problema, a gente já está recebendo Cristo plenamente. Sobre isso, Santo Tomás de Aquino, e a quem participa há mais tempo aqui sabe que eu sempre cito Santo Tomás de Aquino, ele faz uma reflexão muito profunda e muito interessante sobre isso, que inclusive é citada no Catecismo, mas eu vou falar sobre a menção fora do Catecismo. Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte: enquanto na cruz estava escondida a divindade de Cristo, na Eucaristia não se vê nem a divindade nem a humanidade. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, mas só pela fé. Ou seja, quem via Jesus lá pregado na cruz, morrendo, não via a olho nu a divindade dele, só via a humanidade dele ali. Dessa mesma forma, na Santa Ceia, os apóstolos, quando receberam o pão e o vinho, não viam ali a olho nu o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Viam somente pão e vinho. Quando a gente recebe a Eucaristia, os nossos sentidos humanos veem uma hóstia e veem um vinho. E o próprio Santo Tomás de Aquino aqui fala, né? Não se pode descobrir isso pelos sentidos, porque isso não é uma questão de sentido físico, não é uma questão carnal, é uma questão de fé, é uma questão espiritual. Então, embora a gente não veja ali humanidade e divindade de Cristo, da mesma forma que na cruz as pessoas que estavam ali maldizendo a Jesus e cuspindo nele e batendo nele, não viam um Deus. Mas alguns dos que estavam ali presentes sabiam quem era Jesus de fato, porque creram nele por meio da fé, acreditaram nele e depois comprovaram que ele de fato era Filho de Deus. Dessa mesma forma, nós na Eucaristia não vamos ver ali Jesus de forma sensível, digamos assim, por meio dos nossos sentidos, mas nós cremos profundamente que aquilo ali não é pão ou hóstia e não é vinho, mas sim corpo e sangue de Jesus. E quem é que pode receber a Eucaristia?
Bom, pessoas batizadas e que estejam em estado de graça, ou seja, não é conveniente que você receba a Eucaristia se você estiver em pecado grave, uma vez que você, não estando puro, digamos assim, não deveria colocar para dentro de você Jesus, ou seja, jogar Jesus num ambiente impuro. Sobre isso, o Catecismo fala um pouquinho mais no número 1385. São Paulo exorta um exame de consciência. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua própria condenação. Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Sobre o sacramento da reconciliação, que é a confissão, nós vamos falar num vídeo futuro ainda. Eu não vou entrar em grandes detalhes agora, mas é importante que você saiba que se você vai receber a Eucaristia, é de extrema importância que você esteja em estado de graça. Além disso, a Igreja sugere que você esteja num jejum, que já foi um jejum muito mais estrito antigamente, mas hoje é um jejum leve. É bom que você evite comer qualquer coisa 1 hora antes de receber a Eucaristia. E pede também uma certa, digamos assim, coerência na sua atitude corporal. Ou seja, você está fazendo gestos de respeito, você está vestido de acordo com isso. Ou seja, imagine que você vai encontrar uma pessoa muito importante, seja do seu trabalho, seja da sua vida, uma autoridade, enfim. Você vai para um encontro muito importante, uma festa muito importante, você vai se portar de acordo. A mesma coisa aqui, a gente está indo de encontro a Jesus. Ou seja, se para uma autoridade do mundo você se porta de forma respeitosa, quiçá então de frente de Deus. Por isso que as pessoas normalmente quando vão à missa tendem a ir um pouco mais arrumadas. Tudo bem que acabou se tornando uma coisa meio cultural. As pessoas vão às vezes sem saber por que elas vão, porque os outros vão. Mas na verdade você não deve se vestir para os outros quando você vai na missa. Você deve se portar diante de Jesus, não diante dos seres humanos. E quem é que pode presidir a Eucaristia? Ou seja, quem que dá a Eucaristia? Somente sacerdotes que tenham sido validamente ordenados. Sobre os ritos e símbolos da Eucaristia, eu já falei um pouquinho aqui, já falei meio que nas entrelinhas do que eu comentei até agora. Mas os sinais do sacramento são o pão feito de trigo, no caso a hóstia, hoje em dia, né? E o vinho feito de uva, somente pão de trigo, vinho de uva. E, além disso, a gente insere esses símbolos na missa, que é, na verdade, a celebração litúrgica da Eucaristia. Eu vou ler um trecho do Catecismo que eu achei bastante interessante, que mostra há quanto tempo, é uma coisa inacreditável, assim, há quanto tempo a missa já tem o formato que ela tem hoje. Mas sobre a missa, mais especificamente, eu não vou falar aqui hoje. Por quê? Porque mais para frente eu pretendo fazer um vídeo explicando assim muito detalhadamente a missa, explicando os trechos da missa, qual a importância deles, o porquê desses trechos. Então eu vou passar brevemente aqui, só saibam que a liturgia da Eucaristia é a própria missa. Que eu imagino que a maioria de vocês até já saiba disso meio intuitivamente, né? Mas enfim. No número 1345 do Catecismo, a gente vê essa passagem que fala do quão antigo é esse rito da missa e como ela não muda muito, como essa coisa se manteve. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Elas permanecem as mesmas até nossos dias, para todas as grandes famílias litúrgicas. Ele assim escreve lá pelo ano de 155 para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que fazem os cristãos. Então eu vou ler o que ele escreveu na época. No dia do sol
E aqui o dia do sol seria o domingo, seria o Sunday americano, inglês. Então, no dia do sol, como é chamado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. É uma clara descrição da liturgia da palavra de hoje em dia, que acontece em todas as missas. Quando as orações terminaram, nos saudamos uns aos outros com um beijo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos um pão e um cálice de água e de vinho misturados, ou seja, é o preparo das ofertas. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graça, todo o povo presente aclama dizendo Amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes, ou seja, uma clara menção aqui à liturgia eucarística que acontece até hoje. Ou seja, Jesus deixou esses sacramentos e mais especificamente aqui a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia para nós, e isso vem sendo passado de geração em geração há mais de 2000 anos, e a gente vê aqui que no ano de 155 o rito já era muito parecido com o que acontece hoje. Eu achei legal compartilhar isso com vocês, mas eu vou entrar em maiores detalhes sobre a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, as partes da missa num vídeo futuro. E quais que são os frutos que a gente recebe na Eucaristia, ou seja, ao comungar? Que eu acho que também é uma coisa importante de nós sabermos. Primeiro, que a gente tem que entender que na Eucaristia, recebendo a Eucaristia, a gente recebe Cristo em nós, de fato. Então a gente está em contato direto com Cristo durante esse ato da Eucaristia. Então, a gente pode fazer uma alusão aqui. O efeito que um alimento teria para a nossa vida corporal, ou seja, para a nossa vida biológica, é o efeito que a Eucaristia vai ter na nossa vida espiritual. Nesse caso, em vez de a gente estar recebendo um alimento, sei lá, arroz, feijão, enfim, a gente vai estar recebendo de fato Cristo. Isso, obviamente, e é o primeiro fruto da Eucaristia, é aumentar a nossa união com Cristo, que é bastante intuitivo, né? Uma vez que a gente recebe Cristo, automaticamente isso vai nos separar dos pecados veniais, ou seja, aqueles que não são muito graves, e vai acabar nos afastando dos pecados mortais futuros, exatamente porque Cristo está em nós. Essa graça é muito forte, muito, muito forte. Como esse alimento biológico, digamos assim, esse alimento para o nosso corpo nos alimentaria, nos daria forças e restauraria qualquer tipo de perda de força, ou seja, está com muita fome, você come e você se sente melhor, se sente mais disposto, mais saudável, enfim. A Eucaristia vai ter esse efeito com a nossa alma, então ela vai fortalecer a nossa caridade naquele momento, e isso perdura um tempo, porque quando a gente pensa, no dia a dia a gente tende a se enfraquecer, você acaba sendo exposto a muita coisa ruim no dia a dia, então você vai se enfraquecendo, dia após dia, espiritualmente você se enfraquece, e quando você recebe a Eucaristia, você alimenta a sua alma que se fortalece. Além disso, como todos ali estarão em comunhão recebendo o corpo de Cristo, isso também nos coloca muito mais fortemente no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja, e a cabeça da igreja é Cristo em si. Isso vai aumentar a unidade da igreja, porque estarão todos de fato no corpo de Cristo ali. Além disso, tal qual Cristo, comecemos a ter essa percepção
de nos comprometer com os mais pobres, de nos comprometer com as pessoas que passam necessidade, que estão em desvantagem. Porque quanto mais a gente se alimenta de Cristo, e aí não só na comunhão, mas em todos os sentidos, quanto mais a gente se aprofunda na fé, mais cresce em nós a caridade, ou seja, o amor. E mais a gente começa a ficar sensível, esse não seria o termo certo, mas vamos dizer assim, mais a gente fica sensível à necessidade dos outros, exatamente porque a gente vai se tornando mais caridoso. Não é um passe de mágica, mas também não é uma coincidência que a maioria das pessoas que começam a se comprometer de fato com a fé delas, com a religião delas, começa a levar isso mais a sério, começa a estudar, começa a se aprimorar e começa a receber a comunhão, acabam se tornando pessoas melhores. Não é uma coincidência, mas também não é um passe de mágica. Isso vai crescendo com o tempo. Quanto mais você se aprimora, mais você vai colher os frutos disso. Isso acontece com todo o sacramento. Eu venho dizendo isso em todos os vídeos, né? Deus te dá a graça, mas você é o responsável por frutificar essa graça na sua vida. Então, quanto mais você se abre à graça que Deus está te dando, mais você vai colher os frutos disso. E, por fim, isso promove a união dos cristãos, né? Como eu já tinha comentado. Mas um último ponto que eu acho muito importante a gente comentar é que, naquele momento que você vai lá e você comunga, você de fato está recebendo o corpo de Cristo e todas as graças e todas as bênçãos que vêm acompanhado disso. E essa graça é o fruto mais importante da comunhão, porque é dela que saem todos os outros frutos. E você tem que entender que ali você é o único momento em que você vai estar unido à humanidade de Cristo. Porque Cristo, divindade, está presente em todos os lugares. A gente sabe que Deus está aqui comigo e está aí com você que está me ouvindo e está em todos os outros lugares agora. Mas a humanidade de Cristo esteve presente na Terra por um curto período de tempo, se não me engano foram 33 anos, e depois ele morre, ressuscita. Mas essa humanidade que, vamos dizer assim, se foi após a paixão, porque vem, eles jogam, derramam o Espírito Santo sobre nós, e aí vai para um outro plano, para o plano superior. Mas essa humanidade de Cristo está presente na Eucaristia. E você recebe ela. Aliás, não comentei isso, mas a igreja pede para que você comungue pelo menos uma vez no ano. Mas é muito interessante que você comungue quantas mais vezes você puder ao longo do ano. Até por causa dessa graça toda que a gente recebe com a Eucaristia. Mas ali você está em contato com a divindade e com a humanidade de Cristo. Então é muito importante, é imprescindível que logo que você recebe a Eucaristia, você preste ação de graças. E o que é isso? Aquele momento em que você recebe a Eucaristia e vai para o seu banco da igreja e ajoelha ali e faz uma oração. Essa oração específica é muito importante. E é muito importante que você tenha a noção do tamanho daquilo que está acontecendo. Ou seja, você recebeu Jesus. Jesus está em você nesse momento. Deus está dentro de você. Então, se ajoelhe, faça essa ação de graça, ou seja, agradeça, 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 agradeça. Coloque-se assim diante da grandeza disso, ou seja, Deus, Jesus, eu acabei de receber o seu corpo agora e eu sei que eu não sou digno disso. Mas muitíssimo obrigado por me dar a possibilidade de estar em contato com o seu corpo, de receber as suas graças, de receber as suas bênçãos. Ali você faz os seus agradecimentos, você pode fazer os seus pedidos, mas faça seus pedidos sempre de uma forma humilde, nunca de uma forma quase que tentando a Deus, né? Deus, olha, eu acredito muito em você, mas se você não me der aquilo que eu pedi, não sei se eu volto para a igreja não, hein, Deus? Ou seja, não faça isso. Faça seus pedidos de uma forma humilde. Recentemente eu postei um vídeo com uma mensagem de Páscoa para todo mundo que está me assistindo agora. E lá eu falo muito sobre isso, sobre como Jesus falou que, se possível, Pai, afaste de mim esse cálice, mas se essa for a sua vontade, então que ela seja feita. E a nossa oração e a nossa ação de graças deve ser sempre muito nessa linha. Pai, eu
gostaria muito disso, eu queria receber essa graça, mas Pai, me dê isso se isso for a sua vontade, se você achar que isso é o melhor para mim. Porque muitas vezes eu peço coisas que talvez nem sejam de fato o melhor para mim, e só você sabe o que de fato é. Então, por favor, dê para mim aquilo que o Senhor acha melhor. Tenham sempre isso em mente. Ao receber a comunhão, entre num estado ali, um estado meditativo, se recolha, fique em silêncio, faça suas orações e sempre prestando graça, sempre agradecendo e sempre colocando diante de Deus a sua gratidão. Eu acho que por hoje é isso. Eu espero que tenha ficado claro o que é a Eucaristia, de onde veio a Eucaristia, ou seja, quando ela foi instaurada de fato por Cristo, o que ela representa, por que ela é o maior de todos os sacramentos e o mais importante de todos eles, quem pode receber a Eucaristia, quem dá a Eucaristia, quais são os símbolos da Eucaristia, né, o pão e o vinho, e quais são os frutos que essa Eucaristia nos dá espiritualmente. Então, agradeço a todos vocês que assistiram. Espero que vocês continuem assistindo os vídeos. Vai ter vídeo toda semana. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e até a semana que vem.